O jeito que eu tenho de obter 4 pares é ter os 4 orbitais híbridos, que vão permitir a formação de 4 ligações sigmas. Então, se eu misturar no oxigênio, ao invés de eu pensar em orbital P puro, orbital S puro, se eu pensar em hibridização, eu vou misturar esses orbitais S com esses orbitais P. Então, eu vou misturar orbital S mais 3 orbitais P. Px, Py e Pz. Quando eu faço isso, não tenho mais isso aqui. Se eu misturei 3 orbitais P com um orbital S, se eu misturei 4 orbitais atômicos, eu vou ter 4 orbitais híbridos. Eu vou ter 4 orbitais sp3, como no caso do carbono. Então, eu vou ter todos eles com a mesma energia. Caramba, eu tenho 4 orbitais e eu tenho 6 elétrons para distribuir. Como é que fica? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui os pares isolados do VSPR. Tá certo? Esses 2 orbitais estão preenchidos com elétrons que são do oxigênio. Esses aqui são os pares isolados do VSPR. E eu tenho 2 orbitais híbridos prontinhos para receber os elétrons do hidrogênio. Se eu tiver átomo com mais de um elétron, eu estou mostrando para vocês que eu não posso pensar em orbital atômico puro. Eu tenho dificuldades em fazer isso. Tá certo? Se vocês vão ficar fazendo a estrutura de molécula, mostrando os elétrons como cruzinho e bolinha, provavelmente vocês não vão ter problema. Mas não vai dar mais para fazer isso. A gente tem que entender o que está acontecendo microscopicamente na estrutura eletrônica. Então, usar orbital atômico não dá. A molécula de água ela teria uma geometria de 90 graus. Ela não tem. Não tem. Eu sei que é perto de 102 graus. Como é que eu explico isso? Não dá para explicar usando orbital atômico puro. Eu vou misturar esses orbitais. Essa é uma abordagem de uma das teorias para explicar a ligação química, que é a teoria da ligação de valência. Quando eu falo isso aqui, quando eu faço isso, eu digo, olha o par isolado aqui, ó. Esses elétrons são do oxigênio. A teoria da ligação de valência, ela tende a localizar os elétrons sobre determinados átomos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou contando para vocês que é muito comum em química a gente misturar essas 2 abordagens, tá certo? Então, isso aqui, então a hibridização é a verdade absoluta. Não. Na teoria dos orbitais moleculares, não necessariamente isso aparece. Fala. Eu entendi de hibridizar e de misturar. Aí eu queria saber se você mistura aqueles 2 porque eles estão no mesmo nível, que é no nível 2, ou se você mistura de quanto você quiser, quanto você precisar. Não, você tem que misturar. A única situação, porque tem que ter um pouco de bom senso na história toda, né? Então, o que faz sentido, pensando em termos de mistura, é misturar orbitais que tenham energia próxima. Você pode misturar orbitais D, por exemplo, se você tiver um nível 3 envolvido. Você pode ter uma hibridização do tipo D2sp3. A gente vai ver, né? Pode acontecer em algum caso. Por que a gente não vai ver hibridização D2sp3? Porque ela se aplica em algumas situações e para vocês é muito mais útil entenderem o conceito de hibridização. A partir daí, o que vocês estão misturando é função de necessidades específicas. Tá bom? Tá claro a ideia de hibridização? Então, olha, com hibridização, eu chego no mesmo resultado do VSPR, que é um modelinho extremamente simples. Diga, já. Como que faz então o orbital Então, são 4 orbitais. O máximo de repulsão, como são 4 orbitais iguais, o máximo de repulsão que eles vão ter no espaço é segundo os vértices de um tetraédrico, é um arranjo tetraédrico. É por isso que o metano, por exemplo, se eu tiver hibridização sp3 para o carbono, eu vou formar o metano, por exemplo, né? Se eu combiná-lo, esse carbono com hidrogênios. Então, a geometria do metano é uma geometria tetraédrica.
Por quê? Porque é um máximo de repulsão no espaço desses orbitais. Como eles têm elétrons, eles sempre vão procurar o máximo de repulsão. Agora, o que nós vimos na animação da aula passada, que eu vou repetir agora, é que eu não preciso misturar o S com os 3 P's. Eu posso misturar, por exemplo, um orbital S com um orbital P. E aí eu vou ter a hibridização e eu vou obter 2 orbitais SP. Porque eu tenho um S e um P, 2 orbitais atômicos. Vou obter 2 orbitais SP. Qual é a geometria desses orbitais? 2. Oi? Linear, 180 graus. Então, esses orbitais P, eles ficam assim, ó. Porque são 2 orbitais. Aí vocês falam, poxa, mas você só pegou um P e os outros P? E os outros P? Continuam lá como P, não estou misturando. Aí vocês falam para mim, Dalva, mas por que você está fazendo isso? De novo eu respondo, não tem que perguntar para mim, tem que perguntar para quem criou o modelo da hibridização. E a ideia é você justificar a existência de compostos como o etino que são lineares. Tá certo? Então, eu pego um orbital S e um orbital P. Os outros orbitais vão permanecer como orbital P. Então, olha o que vai acontecer. Se eu pego um S e um P, eu vou ter 2 orbitais híbridos. Eu continuo com 2 orbitais P puro. Quantos elétrons eu tenho? Carbono, S e P's. Eu pego o S e um P para fazer 2 orbitais híbridos. Eu pego um atômico, 2 atômicos, gero 2 híbridos. Sobram os 2 P's, que não foram misturados. Quantos elétrons eu tenho para distribuir nesses 4 orbitais? 4. Esses 2 e mais esses 2. Portanto, eu vou ter um elétron em cada orbital híbrido e mais um elétron em cada orbital P. No caso da hibridização SP, eu tenho uma energia menor para o híbrido do que para os P's. Que tanto faz, né? Porque são equivalentes. Eu tenho uma coisa assim. Caso o orbital puro P é só a ligação sigma. Então, ó. Mica, faz assim para mim. Hibridização SP, Mica. Um orbital híbrido SP, desculpa. Um outro orbital híbrido SP, 180 graus, máximo de repulsão. Nessa hibridização SP, o carbono, ele ainda preserva os elétrons P. Então, se ele vai formar no caso do C2H2, né, do etino, a ligação carbono-carbono, envolvendo os híbridos, vai ser uma ligação sigma, recobrimento frontal. Esse outro orbital híbrido, aqui e ali, vai receber o hidrogênio, também recobrimento frontal. Tá? Então, dá a mão, Samara. Compartilhou com o hidrogênio, recobrimento frontal. Compartilhou outro elétron, recobrimento frontal. Como é que eu faço agora as outras 2 ligações carbono-carbono? Pode romper. Como é que eu faço agora? Bom, tanto esse carbono quanto esse carbono aqui, além desses 2 orbitais híbridos, eles ainda têm um P e tem um outro P. Vou ter que abusar, faz assim. Ih, você fica de pé para mim? Fica de pé, pronto. Não, né? Faz assim, fica de frente para mim. Então, os híbridos estão assim, tá certo? Então, teve recobrimento frontal. Mas ainda sobrou 2 orbitais P que não participaram da hibridização. Eu só peguei um P. Onde é que eles estão? Um assim e outro assim. Esses 2 orbitais P aqui
recobrimento lateral. A primeira ligação dupla. E esse aqui vai fazer a ligação tripla, recobrimento lateral também. Vocês entenderam? Para eu poder dispensar a mica. Então vamos fazer de novo. Mica, desculpa abusar. Fica normal. Primeiro, os híbridos. Para eu fazer o híbrido, eu vou pegar um orbital S e um dos P's. Eu não vou pegar os outros dois, só um. Eu estou misturando dois orbitais atômicos, eu vou obter dois orbitais híbridos. Tá certo? Máximo de repulsão dos orbitais híbridos, 180 graus. Então, carbono-carbono, no composto que eu estou dando como exemplo, que é o C2H2. Vocês sabem que nesse composto aqui, eu tenho uma ligação simples, carbono-hidrogênio, uma ligação tripla com carbono e uma outra simples. Então, a primeira ligação carbono-carbono envolve o orbital híbrido, recobrimento frontal dos orbitais. Aqui e ali, eu vou ter o hidrogênio, fazendo também uma ligação sigma. Por enquanto, tudo bem? Mas eu não tenho só esses orbitais híbridos semi-preenchidos. Eu tenho os orbitais P com os quais eu não mexi. Tá certo? Porque eu vou ter 2 orbitais híbridos e vou ter os 2 P's puros. E tenho 4 elétrons. Isso quer dizer que eu vou ter 1 elétron em cada um desses orbitais. 1 em cada híbrido e mais 1 em cada orbital P. Então, fizemos a ligação sigma, recobrimento frontal. Tanto esse átomo de carbono quanto aquele átomo de carbono tem 1 elétron no orbital P e tem um outro elétron no orbital P, certo? Então, obrigada. Além da ligação sigma, eu tenho esses 2 orbitais atômicos P's puros, que tem 1 elétron cada um. A ligação não é sigma, porque não é frontal, é lateral, ó. Lateral recobrimento, isso é uma ligação π. Isso aqui não é frontal, é lateral, ligação π. Então, aqui eu tenho uma ligação sigma, que vem do recobrimento frontal dos orbitais híbridos, e aqui eu tenho 2 ligações π, que vêm dos orbitais P. Melhor que isso eu não consigo fazer, gente. Obrigada, Mica. Quem não entendeu? Alguém não entendeu? Não, eu entendi. O que eu não entendi é assim, o PX, o PY e o PZ, eles têm mais ligação segundo o diagrama. Como eles vão formar uma ligação π que é mais fraca do que a sigma? Só porque eles não estão recobrindo frontal? Então, de novo, não é uma... o jeito mais simples que eu posso te responder é assim. O recobrimento lateral, ele não é tão efetivo quanto o frontal. Mas quando eu falo isso, eu já estou usando uma outra linguagem, que é da teoria dos orbitais moleculares. Então, quanto mais você tem recobrimento entre os orbitais, mais forte é essa interação. Quanto menor o recobrimento, mais fraca. Então, aquela energia não vai influenciar em nada na ligação sigma ou π? Não. É só do jeito que eles se encaixam? Sim. Tá. Obrigada. Vocês entenderam? A gente pode repetir a animação de novo? Eu vou passar rapidinho, porque a gente já viu. Então, esses carbonos, como é que eu explico as 4 ligações? Bom, eu explico as 4 ligações através da hibridização sp3. Se não tivesse hibridização sp3, eu teria esses orbitais aqui formando ângulos de 90 graus e não seriam orbitais híbridos, seriam orbitais P puros. Então, 2 desses orbitais híbridos, eles vão ter um recobrimento frontal, que é o recobrimento sigma, e os outros orbitais híbridos vão ter recobrimentos frontais com os orbitais 1s do hidrogênio. Então, vocês percebem a ideia de compartilhamento? Né? Os elétrons agora passam a ser compartilhados entre o carbono e o hidrogênio. Então, nesse caso, eu só tenho ligação sigma. Só tenho ligação sigma. Agora, a gente pode ir para uma outra molécula, por exemplo, C2H4, aonde eu tenho
um outro arranjo geométrico. E notem que a molécula de C2H4, o eteno, ela é planar, ao contrário do etano. O etano, ele tem aquele arranjo, cada carbono tem um arranjo tetraédrico. Então, ela não é planar. A molécula de eteno, sim, é. Por quê? Eu tenho aqui no carbono central, nos carbonos centrais, eu tenho uma ligação dupla. Como é que eu explico essa ligação dupla? Eu explico assim, ó. Eu tenho hibridização sp2. Um orbital s com 2 orbitais p. Se eu misturo um s com 2p, eu tenho 3 orbitais misturados que vão me gerar 3 orbitais híbridos sp2. O máximo de repulsão no espaço de 3 orbitais é no plano 120 graus. É o que eu tenho aqui. Tudo isso a gente viu no VSPR. Então, eu tenho uma repulsão frontal, perdão, um recobrimento frontal, ligação sigma. Como eu também vou ter ligação sigma dos hidrogênios com esses outros orbitais híbridos. Pronto, formei todas as ligações sigma. Mas olha o que acontece. Na hibridização sp2, eu peguei um orbital atômico s e 2 orbitais p. Sobrou um orbital p puro. Esse orbital p puro, ele tem um elétron. É esse orbital p puro que está localizado aqui, ó, perpendicular ao plano que tem a ligação sigma, onde estão os carbonos e os hidrogênios. Os orbitais p estão perpendiculares. Então, eles vão fazer um recobrimento lateral. Vão fazer a ligação π que compõe a ligação dupla. Então, se eu tenho uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Então, aí, perpendicular, né, ao plano, eles vão fazer um recobrimento lateral. Pronto. A ligação π, o que a gente está vendo aqui é a distribuição da nuvem eletrônica. Então, o que a gente está vendo é que a ligação π, ela tem 2 lobos, um acima do plano e um abaixo do plano. Como eu já falei para vocês no caso do anel benzênico. No anel benzênico eu tenho as ligações carbono e hidrogênio, eu tenho os elétrons π acima do plano do anel e o outro lobo abaixo do plano do anel. Finalmente, o etino, eu tenho 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrogênio. Como a gente já falou, a hibridização aqui é sp. Hibridização sp significa um recobrimento na ligação tripla, um recobrimento vai ser frontal e os orbitais p vão fazer o recobrimento lateral para a ligação π. Então, aqui, ó, recobrimento frontal, faço a ligação simples carbono-carbono, aí faço a ligação sigma carbono-hidrogênio, só que agora eu tenho 2 orbitais p, um aponta para vocês e o outro aponta para cima. Cada um desses orbitais p puro vai fazer uma das ligações sigmas. Então, quando eu tenho 3, uma ligação tripla, como aqui, uma é sigma e 2 são πs, como a gente está vendo aqui. Então, não confundam 4 lobos desse orbital molecular com 4 ligações, não são. Uma ligação π, ela tem 2 lobos. Portanto, 2 ligações π, eu vou ter, como eu tenho, 4 lobos. Vocês percebem como que essa ligação carbono-tripla-carbono, como que ela é suscetível de ataque por espécies que são deficientes de elétron? Eu tenho uma concentração enorme de elétron aqui. Então, espécies eletrofílicas vão atacar essa ligação química. Diga. Lobo é cada uma dessas partes aqui. Por que tem 2 para uma ligação π? Porque
Como é que eu respondo isso de um modo simples para você? O mais simples é isso. Eu queria muito que as coisas fossem simples assim, gente. Mas queria muito. Mas esses modelinhos aqui eles são ótimos, né? Quem? Posso. Ela pediu mais um exemplo daquilo ali. Vou pegar amônia, tá? NH3. Se você não pensa em orbital híbrido, como é que é a distribuição, como é que é a configuração eletrônica do nitrogênio? O nitrogênio, ele tem número atômico 7. Portanto, ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p3, tá certo? Se eu não penso em hibridização, eu tenho um elétron em cada orbital p, px, py e pz, só que os orbitais p, eles têm um arranjo de 90 graus no espaço. Eles são ortogonais, não é? Então, a molécula de amônia, a ligação, o ângulo da ligação hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, seria de 90 graus. Todos eles. Eu sei que não é isso. Então, é claro que eu não posso usar orbital puro. Como é que eu resolvo o problema? Eu faço uma hibridização. Aí você fala para mim, quantos orbitais eu vou misturar? No caso, a gente já sabe quantos orbitais a gente tem que misturar. Porque a gente viu do VSPR que a geometria da amônia, ela vem da geometria tetraédrica. A gente achou um par isolado no nitrogênio, tinha 3 pares ligados, a repulsão de 4 pares é um arranjo tetraédrico, né? É por isso que a amônia era uma pirâmide trigonal. Então, eu sei que eu preciso de 4 orbitais híbridos para poder ter essa estrutura tetraédrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar orbital S com 3 orbitais P. Quando eu faço isso, eu misturo um orbital S com 3 orbitais P. Eu tenho 4 orbitais atômicos misturados. Isso vai me dar 4 orbitais híbridos sp3. Quando eu coloco esse 3 aqui, não quer dizer que eu tenho 3 elétrons aqui. Quer dizer que eu estou pegando 3 orbitais P. O que eu vou ter então, agora, né? Se eu for fazer uma distribuição de energia, então eu tenho aqui um S2, aqui no 2S2 e 2P6 eu misturei e fiz os híbridos. Então, no lugar de eu ter 2S2 e 3Ps, eu vou ter 1, 2, 3, 4 orbitais híbridos sp3. Quantos elétrons eu tenho no total? Contando um S, 7. Então, esse aqui está com uma energia longe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha o par isolado do nitrogênio. Então, eu tenho 4 orbitais. Um está totalmente preenchido e tenho 3 disponíveis para ligação. Se eu coloco aqui os hidrogênios, que tem configuração S1, eu vou formar 3 ligações sigmas. Qual vai ser a geometria da amônia? De novo, a repulsão de 4 orbitais, né? Um ângulo mais fechadinho do que o que eu tenho no tetraedro.